Bom dia. Esperava encontrar alguns de vocês, mas não todos vocês. Eu achei que pelo menos metade de vocês estaria aqui, mas não todos. Mas que bom que você veio, que bom que você saiu da sua casa e que bom que você resolveu estar aqui com a gente nessa manhã, para que juntos a gente possa servir e adorar o nosso Deus. Normalmente eu estou acostumado a pregar para metade de vocês, que são os adolescentes. Todos os domingos às 18 horas a gente tem um culto acontecendo e é sempre incrível a oportunidade que a gente tem tido ali, mas é muito bom a gente poder continuar isso aqui também, nesses momentos de culto, com toda a nossa comunidade, com todos juntos aqui. Antes eu queria dar só uns recadinhos para você. Você ouviu falar sobre o ENAC, que está chegando, e se você faz parte da equipe do ENAC, a gente tem uma reunião hoje após a IBD, tá bom? Lá no Salão Evan, com toda a coordenação e todo mundo que está trabalhando no ENAC. Então, se você faz parte do ENAC, em alguma equipe, por favor, não deixe de estar lá mais tarde. E, para falar do Hangout, que a gente falou, o próximo vai acontecer na casa do Felipe Canogia, ao meio-dia. Se você precisar saber alguma coisa sobre como chegar lá, se você tem um jovem que é da sua família, que está afastado, alguém que você gostaria muito que estivesse com a gente, pode procurar no final do culto, procure o Felipe. A gente tem a maior intenção de envolver todos esses jovens nas programações que a gente tem feito aqui. Tem outros avisos, mas nesse momento a gente acaba esquecendo os outros avisos. E a gente vai focar na palavra, que é o que a gente veio para fazer aqui, aprender e ouvir Deus falar com a gente. Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 18. Abra ou acesse a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 18. Nós temos uma vocação especial para os evangelhos nessa igreja, mas eu não me atreveria a entrar no livro de Marcos, havendo uma exposição do pastor Novaes sobre o livro. É claro. Mas eu queria muito conversar com você nessa manhã sobre algumas coisas que estão acontecendo ao nosso redor e te convidar a ser despertado do espírito de indiferença ao qual todos estamos sujeitos a estar. Essa mensagem começa 2 semanas atrás e conforme a gente for lendo o texto, eu vou te explicar o que aconteceu comigo e vou te fazer um convite ao final dessa mensagem também. Vamos ler. Acompanhe aí, Lucas 18, nós vamos ler do 1 ao 8 e nos diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Vamos orar ao Senhor. Ó Pai, dá-nos a oportunidade de entender a Tua Palavra e entender o que o Senhor quer para as nossas vidas e para a nossa comunidade. Em nome de Jesus. Amém. É impossível você assistir os noticiários do Brasil e não ficar triste com a situação do nosso país. É realmente lamentável viver tudo que a gente está vivendo. Nós não estamos passando por dias fáceis. Nós estamos passando não somente por uma crise política, mas por uma crise financeira, e isso nos atinge diretamente. Isso atinge quando você vai fazer as compras no mercado. Certamente você percebeu que os preços deram uma leve subida. Isso atinge o preço das passagens que a gente paga. Isso atinge o preço do combustível que você coloca no seu carro. Tudo que está acontecendo ao nosso redor nos atinge diretamente. Algumas coisas nos atingem indiretamente, mas a situação do país é tão drástica de que não há quem não esteja sofrendo com o que está acontecendo agora.
Muitos são os que estão na nossa cidade desempregados, ou sem receber uma parcela dos seus salários há algum tempo. Isso já atingiu todas as esferas, todas mesmo. É um problema de toda a nossa nação. Agora, uma coisa é certa, não há nação que não tem problema. Mas existem nações que brigam pela justiça. Se você assiste os noticiários internacionais, você também pode perceber o que está acontecendo nos outros países. Isso acontece das mais altas escalas às menores. Eu vou te dar um exemplo. Perto do Natal do ano passado, eu estava voltando para casa e fui ao metrô e eu precisava abastecer o meu Rio Card. E aí eu coloquei o cartão e eu precisava completar o valor das passagens e depois de ter feito a recarga, o meu cartão simplesmente não voltou. E eu fiquei sem o dinheiro da passagem. Depois eu resolvi, eu consegui chegar em casa, estou aqui, tudo bem. Mas naquele dia, o meu cartão sequer voltou. Eu estava numa outra nação, numa viagem que eu fiz. E com o problema da língua, eu acabei comprando o ticket errado. E eu procurei alguém, um agente, para resolver o meu problema. Quando eu procurei uma agente aqui no Brasil, a primeira coisa que ela me disse foi o seguinte: olha, você precisa ligar para esse número, aguardar tanto tempo, que aí eles vão te devolver de alguma forma, que eu não sei como é, mas você vê. Na outra nação, quando isso aconteceu, em 5 minutos, eu estava ressarcido do meu dinheiro. Isso porque eu tinha feito uma compra por cartão. Eu expliquei o que aconteceu, ele falou, vai naquela porta. Eu cheguei lá, o senhor me entregou o dinheiro, pediu para eu assinar um papel, me ajudou a comprar um outro bilhete e eu fui embora. Isso não acontece aqui onde a gente mora. Não acontece mesmo. Os idosos da nossa igreja, eu tenho certeza que vocês têm dificuldade de pegar uma condução aqui. Se não for o BRT que você acessa, que também é muito cheio, se você precisar fazer sinal para um ônibus, às vezes ele não para para você. Todos nós vivemos dificuldades nos dias de hoje. E isso começa nos altos escalões, mas isso vem descendo para a gente. E isso vai permitindo com que a nossa vida fique um pouco estragada por conta disso. Parece que a gente já acostumou a viver esse tipo de vida e achar que tudo isso que a gente está vivendo é normal. Como se essa roda em que nos colocaram fosse uma roda normal, onde tudo pode ser feito assim. E aí a Bíblia apresenta esse texto para a gente, em que Jesus conta uma parábola aos seus discípulos. Mas quando Jesus está contando essa história, ele usa uma personagem muito curiosa, uma viúva. Engraçado que o livro de Lucas, ele conta pelo menos 3 histórias sobre viúvas. Uma história, você conhece, a viúva de Naim, está passando um cortejo e Jesus percebe que uma viúva está velando o seu filho, enterrando o seu único filho. Naquela sociedade, uma viúva ela não tinha muitas oportunidades se não tivesse alguém que pudesse interceder por ela, que pudesse dar sustento, que pudesse dar amparo, companhia. A viúva está no grupo dos mais pobres, dos mais necessitados. Lembra-se disso? Cuidem de quem? Das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros. A viúva é a primeira pessoa desse grupo. E quando Jesus vê aquilo, ele se compadece de tal forma que ele vai até o menino e traz ele de volta à vida. Porque ele sabia, Jesus sabia que necessidades aquela mãe passaria sem um filho ali. Ele se compadece daquela situação. A outra história que envolve uma viúva, você também conhece, que é a história de uma oferta. Jesus está no templo com seus discípulos e todo mundo está entregando as suas ofertas. Ofertas gordas, mas não necessariamente ofertas que eram dadas de coração. E de repente, uma viúva aparece e entrega algumas moedinhas ali. E Jesus chega a dizer aos seus discípulos que a maior oferta, ou a melhor oferta entregue naquele momento, foi a daquela viúva, que tinha muito pouco, mas entregou o seu pouco de coração. Quando a Bíblia ela vai descrever alguém, às vezes ela usa o nome da pessoa. Esse era o fulano de tal que fazia isso. Às vezes ela descreve o cargo da pessoa, um centurião, ela fazia alguma coisa, ela mostra a profissão da pessoa.
E às vezes a Bíblia nos apresenta alguém com a condição da pessoa, porque ela quer que a gente aprenda alguma coisa com a condição que essa pessoa tinha. E é isso que acontece nesse texto aqui. Jesus conta a história a partir de uma mulher que nós não sabemos o nome, que nós sequer sabemos qual era a injustiça que ela sofria, mas que não era uma viúva frágil. Ela não era uma viúva qualquer. Ela foi uma viúva que, diante da situação difícil que ela estava passando, ela agiu de uma outra forma. E eu queria que todos nós aprendêssemos hoje com essa viúva da Bíblia. Nós não sabemos quem ela era, nós sabemos muito pouco sobre ela, mas a atitude que essa viúva tomou mostra que em meio a adversidades a gente pode tomar decisões diferentes. E eu queria pensar sobre isso com você nessa manhã. E a primeira coisa que eu queria destacar sobre a vida dessa viúva é que ela era frágil, mas ela não estava fragilizada. Ela era uma pessoa frágil, mas ela não deixou se abater pela sua situação. Ninguém de nós sabe quanto tempo ela estava viúva, se ela passava necessidades. Jesus não descreve qual era a situação daquela viúva, de onde ela veio. Mas a sua situação difícil não permitiu que ela se calasse diante dos problemas. Estar frágil diante de algumas situações é inevitável, porque existem situações que sacodem a vida da gente, que deixam a gente num lugar onde nós nunca estivemos na vida. Isso começa a gerar dentro de nós sentimentos e movimentos que a gente nunca se deparou antes. Mas nós temos sempre a escolha de como vamos encarar a vida dali por diante. Nós somos pessoas muito presas ao nosso passado e ao que nos aconteceu em outro momento da vida. Ontem, não digo por um acaso, mas por uma bênção, eu estava sem fazer nada à tarde, estava sentado na casa da avó da minha namorada e a gente estava assistindo o Luciano Huck. Realmente era uma tarde sem nada para fazer, você pode imaginar. E aí a gente assistiu uma reportagem sobre brasileiros no Líbano. E nessa reportagem a gente ouviu uma mulher síria, refugiada no Líbano, com os seus filhos, sem o seu marido. E depois de contar um pouco sobre a sua história, ele pergunta a ela: mas o que é que deixa a senhora em pé? O que é que te deixa aqui nessa situação em que você está? E ela responde para ele: a vida não pode parar. A vida tem de continuar. A vida precisa continuar e somos nós que precisamos dar continuidade à vida. Os problemas, eles nos assolam. Jesus nunca nos prometeu nos tirar dos problemas. Mas a parte que Ele pode fazer por nós, Ele fará. Mas e a parte que nós precisamos fazer por nós mesmos? A gente tem sempre a decisão, ou a oportunidade de decidir, se vamos nos fragilizar, se vamos nos ressentir, se vamos pegar a situação ruim e vamos abraçá-la, ou se nós vamos viver o novo que Deus tem para nós. E essa viúva não escolheu ficar na sua situação frágil, difícil, mas ela ia todos os dias àquele juiz: trate da minha causa, incessantemente, trate da minha causa, faça justiça por mim. Ela não deixava se abater. E muitas vezes o deixar se abater é inevitável. Mas quando nos deixamos abater além daquilo que podemos, ou do que devemos, a vida para de andar. E aí somos apenas uma viúva. Somos apenas os mesmos coitados, que são sempre monótonos, com o mesmo assunto, com a mesma tristeza. E a gente não consegue dar a volta por cima. Talvez você esteja vivendo há muito tempo por conta de uma tristeza, ou por conta de alguma coisa que assolou a sua vida. Mas Deus quer fazer coisas novas na sua vida. Deus quer dar novas histórias para você contar. Aquela mulher podia ter escolhido ficar simplesmente triste. Ela poderia ter escolhido deixar de viver. Ela está vivendo num container,
com 4 filhos, sem o seu marido. E a resposta que ela deu foi: a vida precisa continuar. O que é que nós, que conhecemos a Jesus, temos a dizer? Nós vamos ficar nos fragilizando? Ou vamos seguir a nossa vida adiante? É necessário que a gente olhe a vida com um pouco mais de otimismo. Ainda que as circunstâncias sejam ruins. Porque as circunstâncias a quais estamos vivendo são ruins. Mas elas não podem nos paralisar. Elas não podem impedir que nós continuemos a caminhar. E elas não podem nos cegar, nos fazer não entender o que está acontecendo ao nosso redor. Porque quando estamos muito frustrados com alguma coisa, e quando colocamos o nosso foco naquele problema, nós paramos de observar tudo o que está acontecendo ao nosso redor, de bom e de ruim. Você já conviveu com alguém assim, com certeza. Que estava recebendo muitas bênçãos, que estava vivendo muitas coisas legais, e coisas legais acontecendo na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Mas ela estava tão amargurada por um problema que ela deixou de viver as outras coisas. E quando a gente deixa de viver essas outras coisas, a gente não só para de ver o que está acontecendo de bom ao nosso redor, como a gente para de ver a dor do outro. E isso é muito sério. Porque quando a gente para de ver a dor do outro, e para de se importar com o outro que está convivendo com a gente começa a orar só por nós mesmos. A gente começa a orar só pelas nossas causas e só pelos nossos problemas. Quando, na verdade, o reino de Deus é feito de justiça. E uma justiça que é feita para todos. O que a gente encontra no Evangelho é buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Agora, justiça não é aquilo que eu olho como justiça, mas aquilo que é justiça para todo mundo. E o que nós precisamos, nesse tempo, para o nosso país e para as nossas famílias, é de justiça. Justiça não são regalias. Viver numa cidade como Rio de Janeiro e pagar uma passagem de R$ 3,80 num ônibus sem ar-condicionado não é uma regalia. Essa passagem é muito cara. Isso é justiça. Ser doente, estar doente e precisar de um hospital não é uma questão de regalia, é uma questão de justiça. Só que quando nós estamos muito focados no nosso problema, nós paramos de olhar o que está acontecendo ao nosso redor. Porque nós temos plano de saúde. E aí quem não tem, que fique na fila. E aí quem não tem, que aguarde ser chamado. E aí nós, os cristãos, esquecemos da nossa função de trazer o reino de Deus e a sua justiça para as pessoas. A gente acaba vivendo uma vida que é muito só para a gente, só para os nossos motivos, só para aquilo que a gente acha legal. E aí a gente esquece de voltar para esses juízes injustos e falar assim, olha só, isso aí é injusto. Alguém que precisa de uma cirurgia grave, esperar tanto tempo por conta da falta de médicos, é injusto. Professores que trabalham sem pagar é injustiça. Injustiça, porque eles estão lá fazendo o seu trabalho. Mas sabe quem somos nós? Uma igreja calada. A igreja brasileira é uma igreja calada, muda diante do que está acontecendo. Muda diante da situação alheia. Porque nós olhamos muito para o nosso umbigo. E aí a gente deixa de fazer o que essa viúva fez. Porque ela ia insistentemente falar, faça justiça por mim, faça justiça por mim, faça justiça por mim. Ela sabia do que ela precisava e ela não deixava de clamar. Ela ia e fazia. E por fim, acontece uma coisa muito estranha. Esse juiz não se converte. Esse juiz continua sem dar confiança aos homens. Ele continua indiferente à situação das pessoas, mas ele diz o seguinte, eu vou resolver o problema dessa viúva, porque senão ela vai me arrumar um outro problema. Porque senão ela não vai parar de me importunar. A palavra do grego que diz isso, de importunar, a tradução literal disso seria, ela vai me deixar com o olho preto. Sabe o que quer dizer isso? O juiz estava com medo de apanhar da viúva. Ele falou, essa mulher vai arrumar um problema aqui.
ela vai me bater daqui a pouco. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver esse problema dela porque eu não quero mais problema. Aquela viúva fez um auê que começou a botar medo naquele juiz injusto. Quando a gente começa a requerer os nossos direitos e pedir por justiça, a gente bota medo em algumas pessoas injustas. A gente mostra a eles que a gente tem força sim, que a gente tem voz, que a gente pensa, que a gente sente, que a gente tem necessidade. Quando a gente começa a não calar e a falar, as coisas começam a acontecer ao nosso redor. Se você está com um problema em casa com alguém, seja seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido, e está rolando um problema com seu filho, você não está satisfeito ali, você vai ficar deixando as coisas passarem? Ou você chega e fala, ó, fulano, é isso aí, ó, vamos lá, vamos ver, vamos viver a vida, e a gente resolve as coisas. Mas a gente aprendeu a ficar sentado esperando que as coisas aconteçam por si mesmas. Se aquela viúva tivesse ficado esperando, talvez a situação dela não fosse resolvida. Mas a situação dela se resolveu porque ela foi e disse o que precisava ser dito. Agora note, às vezes a gente fica esperando que esses juízes falsos, esses juízes corruptos, façam alguma coisa por nós. De fato, mudem o seu coração. Infelizmente, eles não mudam o seu coração. Eles até realizam o que eles precisam fazer. Mas o coração deles continua o mesmo coração. Um coração mau, um coração ruim. Um coração que não se dobra diante de Deus. Agora, nós é que não podemos ficar com os nossos corações ruins. E não dobrar os nossos corações diante de Deus. Essa mensagem começa 2 semanas atrás. Quando um escândalo sobre o presidente da República e sobre possíveis candidatos à presidência do Brasil começaram a povoar os nossos jornais. E uma das coisas mais difíceis de ler nesses dias foi: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Foi o que eu li. Não é que eu não acredite nisso, não. Mas eu refiz a pergunta e coloquei na minha rede social o seguinte: será que o Brasil é feliz pelos cristãos e evangélicos que tem? Será que o Brasil é feliz com aquilo que nós estamos fazendo e dizendo? Será que o Brasil é feliz porque nós somos promotores de justiça e do reino de Deus? Ou o que o Brasil tem são crentes ressentidos, apegados às suas mágoas e às suas tristezas? O que o Brasil tem são crentes comprometidos com Deus? Ou são crentes comprometidos com as suas próprias causas, com os seus próprios ensaios, com os seus próprios departamentos, com o dinheiro da sua verba, com se vai dar ou se não vai dar para fazer? O que a gente está fazendo, irmãos? Que tipo de evangelho é esse que a gente quer viver? Porque a gente tem oportunidade de agora em diante. A gente tem a oportunidade de ficar como a viúva, que clamou e resolveu o seu problema, correu atrás. Ou a gente tem a opção de se vitimizar e dizer que as coisas acontecem como elas estão acontecendo. E deixar que tudo corra muito frouxo. Sem que a gente possa dizer, eu não quero dessa forma, eu não acho que é assim. E toda essa história foi contada, tudo isso que Jesus fez, foi para ensinar uma coisa aos seus discípulos. Você lembra o que foi falado lá no primeiro versículo? 18, versículo 1. Tudo isso que Jesus fez foi para ensinar os seus discípulos que deviam orar sem cessar e nunca desanimar. Orar sem cessar e nunca desanimar. Sabe, a gente tem uma prática de oração muito ruim. A nossa prática de oração nunca é uma oração muito voltada para o bem alheio, ou para o que está ao nosso redor. A nossa oração começa com, Senhor meu Deus, e a gente vai, obrigado pelo dia, obrigado pela família, obrigado por isso e aquilo, a gente agradece algumas coisas. E logo depois a gente, mas eu quero te pedir, na verdade, eu vim aqui porque eu quero te pedir
algumas coisas. E aí a gente começa a apresentar a Deus a nossa lista de eu quero. A nossa lista de eu estou precisando. A nossa lista de eu queria que você fizesse. Agora, quando as nossas orações elas se voltam para aquilo que Deus gostaria de ouvir de nós, certamente ela tem um sentido diferente. Porque o que Jesus está ensinando aos discípulos é: orem por causas justas. Orem por coisas que valham a pena. Orem por coisas que vão mudar a vida de todos que estão ao seu redor. Orem por coisas que vão mudar a vida da cidade e do país de vocês. Orem por justiça. A gente não precisa orar para que eles se convertam. Também precisamos orar para que eles se convertam. Mas não somente isso. Será uma bênção para o Brasil e para a vida deles se eles se encontrarem com Jesus Cristo. A gente não tem dúvidas disso. Mas a gente precisa orar para que eles sejam justos. E para que haja justiça na nossa nação. E para que a gente viva tempos de justiça na nossa nação. E sabe onde isso começa? Começa aqui na igreja. Começa nesse domingo com você. Que talvez tenha vindo aqui com desejo até de ouvir coisas mais macias ou mais tranquilas, que aliviassem algumas das suas dores. Mas a palavra de Deus, ela é viva. E ela serve para o que a gente está vivendo nesses dias. Às vezes a gente acha que Deus é um Deus do passado. E o que a palavra diz, ela ficou congelada para lá. E essa viúva mostra para a gente que não. E como Jesus termina essa parábola: se os injustos, contudo, julgam de forma nobre, no final das contas, que dirá o seu Deus? Que dirá o seu Deus quando vocês oram e nunca desistem? O seu Deus não vai desistir de vocês. O seu Deus não tem esse tipo de caráter. O seu Deus, ele é um Deus que ouve e responde às orações justas. E às orações dos seus justos. Eu não sei se você está lembrado, mas faz mais ou menos 1 ano que nós aqui de Barão da Taquara nos ajoelhamos para orar pela nossa nação. Quantos de vocês estavam aqui nesse dia? Vocês se lembram disso? Das orações que nós fizemos pelo nosso país? Alguns irmãos se lembram. Vocês acham que isso não é resposta de Deus? Vocês não enxergam que o que está acontecendo é Deus nos mostrando que Ele continua a agir? Ele continua a agir, irmãos. Mas às vezes perdemos a fé. E não acreditamos que as coisas vão mudar. Mas graças a Deus, porque Ele continua fazendo. Mas Ele conta que nós tenhamos fé e continuemos a dizer: isso está errado. Nós precisamos de justiça. E aí Ele começa a movimentar o coração desses juízes infiéis, desses juízes ruins, desses juízes sem misericórdia. E eles começam a fazer justiça. Ainda que não temam ao Senhor. Porque o seu povo está orando. E as coisas começam a mudar para todos nós. Quando os cristãos do Brasil, quando os evangélicos do Brasil entenderem o que é ser cristão, entenderem que o reino de Deus é um reino que traz justiça para o seu povo, as demais coisas vão ser acrescentadas a todos nós, a toda a nossa cidade e a todo o nosso país. Feche seus olhos comigo. E eu queria te convidar a orar pela nossa nação de verdade agora. Eu espero em nome de Jesus que nós tenhamos sido despertados desse espírito de indiferença que toma conta do Brasil. O que está acontecendo não é brincadeira, irmãos. E há um povo santo no Brasil que pode fazer a diferença agora. Há um povo no Brasil que entende que o Senhor tem compromisso com a justiça do seu reino. Há um povo no Brasil que entende que o povo não pode padecer. Que a viúva, que o órfão, que o estrangeiro precisam ser amparados.
E esse povo santo aprendeu com a viúva de que nós precisamos clamar por justiça. Que nós precisamos orar sem cessar. E eu queria te convidar a não orar por você agora, mas você orar pelo nosso país. Pelas coisas que vierem à sua cabeça pelo nosso país. Ore inclusive por esses juízes. Esses que não sabem julgar as nossas causas, mas que seguem no poder. Peça a Deus por eles agora, enquanto nós oramos juntos. Ó Deus, nós cremos que todas as vezes que nós te invocamos, o Senhor se apresenta, Pai. O Senhor se apresenta com poder. O Senhor nos responde com poder. O Senhor nos responde porque o Senhor não tem intenção de nos deixar desiludidos ou desamparados. Tu és o Senhor que tem um lado parcial, que é o lado das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros. E o Senhor julga com justiça sobre eles. Abre os olhos da tua igreja para olhar aqueles que estão sofrendo mais na nossa sociedade. Abre os nossos olhos e os nossos corações para que a gente vá ao encontro daqueles que estão padecendo mais nessa situação. Nos tira, Senhor, da nossa inércia, do nosso ressentimento, que só nos faz olhar os nossos problemas, aquilo que aconteceu no passado. Em nome de Jesus, nos ajude a viver uma nova história, Senhor, nas nossas vidas, para que nada nos impeça de seguir em frente, de fazer a tua obra e de fazer com que a justiça alcance a nossa cidade, Senhor. Cuida do Rio de Janeiro, Senhor. Cuida dessa nossa cidade, cuida dos nossos governantes. Cuida de cada servidor do nosso estado que está sem receber, Pai. Cuida de cada desempregado, Pai, que não tem o que levar de volta para as suas casas. Suas palavras, aqueles que precisam do pão e aqueles que precisam também do perdão do Senhor. Usa a tua igreja, a Igreja Batista de Barão da Taquara, e cada igreja do Senhor plantada nessa cidade, como foco do reino, para pedir justiça e para dizer o que não está acontecendo de certo na nossa sociedade, Senhor. Levanta-nos. Levanta-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. E nós vamos nos levantar mesmo, vamos cantar mais uma vez em voz.